acompanhar ao vivo. Base de dados do Brasil no contexto da transformação digital. Tem passadeira? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria cumprimentar o nosso presidente Lula. Presidente, é uma honra estar aqui hoje, apresentando uma das coisas que o senhor me pediu praticamente desde o início do governo, mostrar que a gente já fez muita coisa e a gente vai avançar mais nessa entrega na área de transformação digital. Queria cumprimentar os demais ministros que estão aqui presentes comigo, o ministro Padilha, o ministro Lewandowski, o ministro Sidônio, que fazem parte aí, vão fazer entregas também junto com a gente nessa área, justamente na lógica, presidente, que a gente tem da transformação digital do governo. Não sei quem está passando as apresentações, mas a transformação digital do governo, que a gente tem o mote nosso, é um governo para cada pessoa. É o governo conhecer, de fato, a população brasileira e conseguir pensar o que cada um precisa em fazer essas entregas à nossa população. E a transformação digital, ela permite que a gente faça isso. E ela é uma parte importantíssima do nosso processo de transformação do Estado brasileiro, que começou no seu novo mandato, lá em janeiro de 23, a gente tem feito várias medidas em 3 grandes áreas, na área de gestão de pessoas, na área das organizações e na área de transformação digital, para que a gente tenha uma capacidade de melhorar a vida da nossa população. Esse é o nosso grande objetivo. E na área digital, presidente, a gente tem 9 grandes medidas que já foram feitas nos últimos anos, que eu queria destacar algumas aqui. Uma delas é justamente o que permite a gente ter o que o senhor nos pediu, que é a base de dados do Brasil, que é justamente o termo que o senhor gosta, da interoperabilidade dos dados, que a gente conseguir que as nossas bases de dados, que tem muita informação sobre as pessoas, que permite que a gente de fato conheça a nossa população, elas se conversem. Esse é o grande objetivo dessa cerimônia hoje, mas é algo que a gente já vem fazendo. A gente já teve aí mais de 1,7 bilhão de trocas de informações, e tem uma estimativa de redução de gastos de quase 8 bilhões, tanto para o setor público quanto para o setor privado, justamente pelo fato das pessoas não precisarem, de novo, pedir informações ao governo, ceder informações ao governo. O ministro Wellington está aqui. Essa base de dados, ela nos permitiu, por exemplo, fazer uma mudança fundamental no cadastro único, uma parceria aí da DataPrev com o Ministério do Desenvolvimento Social, combate à fome. Justamente o ministro Wellington Dias, em março desse ano, entregou à população um novo cadastro único que traz informações pré-preenchidas, já mostrando à população o que a gente conhece delas. Então, diminui muito a necessidade de que as pessoas tragam novas informações, dê informações ao governo que o governo já tem. E, como o senhor sabe, o cadastro único dá acesso aí a mais de 40 programas sociais. A gente tem a assinatura eletrônica do GovBR, que são praticamente 500 mil assinaturas por dia. As pessoas não precisam ir ao cartório, a vida é super facilitada. Se vão vender um carro, se elas vão fazer algum tipo de compromisso entre partes, elas podem usar a assinatura do GovBR. Já foram só no primeiro semestre desse ano 95 milhões de assinaturas, é basicamente 500 mil por dia, ou seja, 500 mil pessoas que deixaram de ter que se deslocar para poder fazer uma assinatura. E uma coisa importante, presidente, na linha do que o senhor nos pede, que é a integração federativa, porque esse processo de transformação do Estado, ele não pode ser só do governo federal. Se ele não for integrado com os demais entes da federação, na verdade, a gente está deixando de melhorar a vida da população lá na ponta, onde elas moram. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande de transformação digital em todas as esferas da federação. E aí eu queria destacar aqui um decreto que o senhor assinou em final de 23, que é o do Processo Eletrônico Nacional. A gente já tem 14 estados que assinaram esse Processo Eletrônico Nacional e a partir dos estados a gente leva aos municípios e a gente tem 8 estados que estão em vias de assinar, que é justamente tirar o papel do Serviço Público Federal. Isso para a vida parece pouco, mas isso faz com que os governos deixem de perder documentos, a população não precisa informar dados que a população já informou uma vez. Então, a mudança, essa transformação digital, ela é fundamental e aqui temos as nossas 2 empresas, tanto estou vendo aqui o Amorim, do SERPRO, da DataPrev, as nossas 2 empresas federais que têm tido um papel fundamental em todos esses elementos aqui. O Conecta é feito diretamente com o SERPRO, do Cadastro Único com a DataPrev. E aí, presidente, para a gente ter os municípios mais integrados, a gente tem hoje a rede GovBR,
que quando a gente chegou eram 160 municípios que participavam. Hoje a gente já tem mais de 2.000 municípios participando. O que significa isso? Que esses municípios usam o login do GovBR para acessar os seus serviços digitais. Com isso, a gente já tem 15.000 serviços digitais que utilizam o login do GovBR. São 5.000 federais e quase 10.000 serviços estaduais e municipais. Isso facilita em muito a vida da população. Mas, além disso, ao fazer parte da rede GovBR, eles também têm cooperação técnica com a gente dá assistência técnica, oferece serviço como a prova de vida, né? Então, tudo isso permite que a gente leve a transformação digital lá na ponta mesmo, para cada município. Como o senhor pode ver, a gente tem um mapa inteiro aí pintado, a gente tem municípios do Brasil inteiro que acessam já a rede GovBR e a gente pretende continuar expandindo. A cada dia, essa data de 3 de julho, se a gente pegar de hoje, já deve ter um número maior de municípios que acessou a rede. Pode passar, por favor? E hoje, presidente, a gente tem 5 grandes eixos na nossa discussão de transformação digital. A gente tem o eixo da identificação, que é um fundamental e vai aparecer hoje aqui nas entregas que a gente está fazendo. A gente tem o eixo da plataforma de serviços, que é essa do GovBR, que é super importante. Tem o eixo da integração federativa, como eu já mencionei, mas o foco hoje é a base de dados do Brasil. Isso foi algo que o presidente já me demandou nas primeiras reuniões que eu fiz com ele. Ele fala, os ministérios não podem sentar em cima dos seus dados e não permitir que os dados se conversem. A gente tem que fazer essa integração. A gente já vem fazendo, mas hoje a gente vai avançar nessa integração e vai mostrar já resultados concretos do uso da integração da base de dados para que a gente possa melhorar a vida da nossa população. E tudo isso feito com altíssima privacidade e segurança de dados, né? Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, toda a nossa lógica é esses 5 princípios para que a gente tenha uma transformação digital que seja efetiva e que mude a realidade da nossa população. Pode passar, por favor? Qual é a lógica da integração da base de dados? A gente tem nos governos, não só no governo federal, mas nos governos, uma enormidade de bases de dados que ficavam presas naquela sua caixinha, não se conversavam. Então, o ConectaGov, que, como eu falei, já tem mais de 1,7 bilhão de transações aí, com várias bases de dados integradas, permite que a gente utilize elas, esses dados se conversem. Então, ali tem a base de identidade do CAR, do E-Social, do CAD Único, de saúde, que o ministro Padilha vai anunciar aqui, e a gente possa utilizá-las para prestação de serviços. Então, aqui agora tem especialistas, uma política pública lançada recentemente pelo senhor, o Bolsa Família, a primeira infância. O ministro Camilo acho que não está aqui, mas ele está coordenando com vários ministérios, junto com a Casa Civil, as entregas da primeira infância. Temos o Pé de Meia. Então, todas essas políticas, elas utilizam as bases de dados que o governo já tem e conhece a nossa população. E ela faz isso de uma maneira de criar a integração dos dados, que no termo técnico, que é um termo chamado interoperabilidade dos dados, ou seja, os dados basicamente se conversam. E o que a gente está fazendo hoje é aumentando a governança disso. Então, pode passar, por favor. A gente vai ter algumas... Para que a gente usa essas bases de dados? Acho que é importante o senhor entender. Primeira coisa é a gente conseguir dar um serviço personalizado. É essa ideia de um governo para cada pessoa. Eu poder saber a necessidade da nossa população e que cada um tem uma necessidade diferente. Então, a personalização é super importante. Inclusive, para a gente se comunicar com as pessoas. Então, um menino que, por exemplo, recebeu o Pé de Meia, mas não foi lá sacar, a gente conseguir avisar ele. Ou uma menina que tem que se inscrever no Enem, a gente avisar ela, você está terminando o ensino médio, se inscreva no Enem. A gente tem também as pessoas que passaram no nosso concurso, a gente avisa, você passou no concurso, ela recebe essa informação. Tudo isso são notificações personalizadas, mas mais importante é personalizar e saber a demanda de cada pessoa. A gente está tentando o máximo de automação do governo, é a pessoa não precisar dar informações que o governo já tem. Então, a gente está trabalhando muito nos sistemas pré-preenchidos, como é o caso do CAD Único, como vai ser mais um que a gente vai lançar aqui, e também em poder pegar todas as informações e dizer que aquela pessoa tem direito ao benefício. Quando ela solicitar, a gente já olhar tudo e já falar, ela tem direito e pronto, ela não precisar demorar meses e anos para que a pessoa tenha direito a acesso a um benefício. A gente tem uma questão de integração federativa, então a gente faz a troca de dados com os estados e municípios, tanto os nossos vão para eles, quanto deles para o âmbito federal, porque a gente precisa, de fato, conhecer conhecer a população significa integrar isso.
E, obviamente, um dos objetivos grandes que é aumentar a eficiência, a eficácia do Estado e combater fraudes. A gente tem trabalhado muito no uso das nossas bases digitais para evitar fraudes em benefício de desperdício de dinheiro, que tem sido um dos mantras nossos também. Então, é a base de dados do Brasil, ou a nossa infraestrutura nacional de dados, que é o termo técnico que a gente usa, que, inclusive, presidente, a OCDE, o Banco Mundial, eles estão querendo levar a nossa lógica para outros países. Eles acham que a gente está na fronteira da integração de dados no mundo. São pouquíssimos países que fazem isso com a qualidade que a gente faz, e eles estão pegando o nosso conceito e levando a outros países do mundo. E aí eu queria agradecer à ministra Luciana, que a gente está com uma parceria com o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, justamente para ajudar a desenvolver essa base de dados, utilizando, inclusive, muito de inteligência artificial. E, obviamente, presidente, como o senhor se preocupa, ao organizar a base de dados, a gente consegue ampliar o uso de inteligência artificial de forma ética, responsável e para melhorar serviços. Então, a gente consegue tanto usar a inteligência artificial para melhorar a nossa base de dados e usar a base de dados, quando ela estiver melhor, para a inteligência artificial. E aí, mais uma vez, mencionar a ministra Luciana, no processo que a gente está fazendo de uma grande autonomia brasileira, de ter o nosso modelo de inteligência artificial, treinar com os nossos dados e poder ofertar melhores serviços à população com muita segurança e ética e privacidade. Pode passar, por favor? Quais são as entregas que a gente vai fazer aqui? Uma primeira é um aumento na governança dos dados. É uma nova estrutura de governança de dados dentro da administração federal. Isso é uma coisa muito importante, eu vou apresentar. A gente tem a discussão dos usos das nossas bases biométricas, e o ministro Lewandowski vai apresentar aqui um aplicativo super importante da nova carteira de identidade. E a gente vai ter algumas entregas já frutos da integração das bases de dados que a gente já tem hoje. Uma apresentada pelo ministro Padilha, na área da saúde, o meu imóvel rural, que eu vou apresentar com mais detalhes, e um aplicativo que eu queria mostrar para todo mundo, para que as pessoas conheçam a caixa postal do GovBR. Pode passar, por favor? Aqui está o decreto de governança. Esse QR Code, ele dá acesso à consulta pública que entrou hoje. Esse decreto está hoje entrando em consulta pública, já está disponível, quem entrar no QR Code vai ver o decreto. A gente terá 15 dias de consulta pública, porque a gente acha que a governança de dados, presidente, é uma preocupação sua também muito forte, ela tem que ter um controle social muito grande. As pessoas têm que saber para que a gente está usando o dado, como a gente está usando o dado, mas a lógica aqui é um foco no uso estratégico dos dados e soberano. Como é que a gente usa esses dados para a nossa soberania, e não faz o que o Brasil, infelizmente, fez muito tempo, que é a gente oferta os nossos dados de forma completamente aberta e compra depois soluções com os nossos dados. A gente quer o contrário, a gente quer usar os nossos dados, a gente mesmo desenvolvendo tecnologia e utilizando eles de forma estratégica e soberana, e esse é o nosso grande foco no decreto de governança de dados. A gente cria, então, uma estrutura de governança de dados dentro da administração pública federal e institui nos ministérios 2 papéis centrais. O executivo ou a executiva de dados, que é a pessoa que vai ter esse olhar estratégico de dados, não é o olhar da infraestrutura física, é um olhar de como utilizar melhor os dados, aumentar a qualidade deles, garantir que eles possam ser integrados, que eles possam ser utilizados. E o curador ou a curadora, que é a pessoa responsável por cada base de dados e que vai ter que, então, essas pessoas todas, de cada ministério, vão se conversar junto com a nossa Secretaria de Governo Digital. Está aqui o nosso secretário Rogério, que vai coordenar, junto aqui no âmbito da nossa Câmara Interministerial de Transformação Digital, coordenada aqui pela Casa Civil, vai coordenar essas pessoas para que a gente possa fortalecer aquelas bases que ainda não estão prontas para serem integradas. E a gente vai ter um comitê central, já existe esse Comitê Central de Governança de Dados, ele vai ser fortalecido e ele tem forte participação social justamente para garantir o controle social. E aí, presidente, a gente está trazendo para o decreto uma coisa que já estava na portaria da nossa Secretaria de Governo Digital, lá em outubro de 23, a gente fez uma portaria, e aí pode passar, por favor, para instituir o que a gente chama de nuvem de governo. Queria parabenizar o Amorim. Ontem o SERPRO fez um ato bem bacana falando da nuvem soberana que o SERPRO fez, mas as nossas 2 empresas, presidente, desde nossa portaria em outubro de 23, se estruturaram para que os nossos dados fiquem dentro das nossas empresas públicas de TI. Houve uma grande transformação digital de governo no período da pandemia, fruto da necessidade de transformação digital, e a gente passou a usar dados em nuvem. Só que esses dados estavam em qualquer lugar do mundo.
poderiam estar em qualquer lugar do mundo. E a gente, quando chegou, viu essa realidade, a gente mudou a lógica. Se o dado tem algum tipo de criticidade, ele tem que estar dentro do Brasil, dentro da nossa empresa pública. A gente tem que saber onde eles estão fisicamente. Isso garante uma soberania sobre os dados enorme, né? E a gente está avançando nisso, em como é que eu garanto cada vez mais o uso soberano e também a governança soberana sobre esses dados, né? Então, nossas duas empresas, elas fizeram investimentos importantíssimos para que a gente possa agora trazer para o seu decreto essa exigência e a gente consiga que todos que têm algum tipo de restrição de acesso estejam em nuvens soberanas. Estou vendo o GSI aqui, né, o ministro Amaro, o GSI já exigia que se fosse classificado, que ele ficasse dentro do órgão, não pode estar em nuvem. Mas os que tinham alguma restrição de acesso poderiam estar em nuvem e podiam estar em nuvem em qualquer lugar do mundo. E a gente, desde outubro de 23, já tem exigido isso e a gente está trazendo isso para um decreto para aumentar no fundo, o nível hierárquico aí do ato, para garantir isso cada vez mais fortemente. Pode passar, por favor? O outro decreto importante é o da biometria. Esse decreto de biometria que o senhor vai assinar, presidente, ele, na verdade, foi a exigência da lei aprovada ao final do ano passado. Quando, no final do ano passado, a gente enviou ao Congresso uma série de medidas, né, principalmente de alguma forma coordenadas pelo Ministério da Fazenda, e uma das exigências que essa lei faz é exigir biometria tanto na nova concessão, na manutenção dos benefícios sociais. Então, a gente, desde a aprovação da lei, a gente vem estudando como fazer isso de forma responsável para garantir os direitos de quem tem direito e retirar quem não tem direito. Essa é a lógica do uso da biometria. E para a gente, então, a gente está regulamentando a obrigatoriedade dessa exigência e a grande base da biometria no Brasil é a nova carteira de identidade. Essa é a grande base de biometria e o decreto institui que essa é a base biométrica do Brasil, é a carteira de identidade nacional, emitida nos estados. Mas a gente vai estar fazendo uma implementação gradual da exigência da biometria, começando pelas novas concessões. E a gente, para quem já tem o benefício, o prazo para se adequar vai ser um pouco maior. A gente tem exceções que estão sendo previstas, as exceções de pessoas com mais de 80 anos, pessoas com dificuldade de mobilidade, também refugiados. Então, existirão algumas exceções na exigência da biometria, a gente vai publicá-la já em breve, porque isso, inclusive, veio na lei, a necessidade de prever exigências. Esse decreto ele é assinado junto com o Ministério da Previdência e com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, agradecer aos dois ministros aqui, o ministro Volney e o ministro Wellington Dias, que ambos, junto com a gente foi percebendo quais seriam, aqui coordenado pela Casa Civil, as necessidades de exceções para não ter risco a quem tem direito de deixar de receber um benefício. E, enquanto a gente ainda não tem uma cobertura maciça da nova carteira, a gente vai usar transitoriamente outras bases para complementar, sim. Quais são as outras bases que a gente tem? A do passaporte na Polícia Federal, aqui o ministro Lewandowski, a do Senatran, da CNH, o ministro, no caso é o ministro Tério do Transporte, responsável por essa base, e a do TSE, que é a da base justamente da Identidade Civil Nacional. Essas bases complementadas, quando a gente junta essas três bases, limpando obviamente, as interseções que elas têm, a gente já tem 150 milhões de brasileiros com bases biométricas cadastradas e seguras. Então, a gente já tem uma ampla base biométrica que nos permite, muito rapidamente, implementar a exigência da biometria e a gente vai acelerar agora a emissão da nova carteira. Pode passar, por favor? Aqui está um QR Code, que quem acessar aqui é a nossa página, que tem o link para cada estado, que explica o passo a passo de como retirar a carteira em cada estado brasileiro. A carteira é uma carteira nacional, a pessoa pode tirar em qualquer estado, mas, obviamente, cada um deve tirar no seu próprio estado. E a gente está aqui, a ideia de fazer a troca da carteira é super importante e a gente vai acelerar isso. Inclusive, presidente, a gente vai anunciar em breve recursos do Ministério para fazer a aceleração da emissão da carteira. A gente deve anunciar aí nas próximas semanas esse recurso que a gente vai repassar aos estados. Quem emite a carteira são os estados, são os institutos de identificação. Essa é uma parceria importantíssima aqui com o Ministério da Justiça, também com a Casa Civil, com a Receita Federal,
A gente tem essa rede aí importante, a BIM também tem, o GSI também tem um papel importante. A gente tem uma coordenação aí de atores importantes para que a gente tenha essa nova carteira sendo emitida cada vez mais rápido. Né? A gente vai pactuar com os estados calendário para emissão da SIM, justamente com base num incentivo financeiro, inclusive, do governo federal. Pode passar. E aí cadê o presidente da Caixa? Está aqui. Queria agradecer o presidente da Caixa, porque a gente também está assinando hoje um acordo de cooperação técnica com a Caixa nessa lógica de ampliar a biometria. Né? Então, a gente vai, no pagamento dos benefícios, a Caixa é a nossa grande pagadora de benefícios sociais, a gente vai fazer um estudo para utilizar a biometria que a Caixa já tem dos seus beneficiários, né? Ela já tem mais de 90% dos beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, com biometria registrada na Caixa. Né? A gente tem acordos, a gente vai acompanhar um acordo que ele fez com o governo do Rio Grande do Norte, para as agências da Caixa coletarem a biometria da nova carteira. Então, um dos grandes gargalos, na verdade, o que precisa de recursos é justamente essa coleta da biometria para a nova carteira, e a Caixa está fazendo um piloto com o Rio Grande do Norte que a gente vai acompanhar e, eventualmente, levar essa experiência a outros estados que precisam acelerar a emissão da SIM. E a última coisa importante desse acordo, presidente, é a expansão do nosso atendimento presencial para os serviços digitais, que é o que a gente chama de balcão GovBR. A gente tem feito parceria com os estados e estamos fazendo parcerias com as empresas públicas que têm capilaridade, a Caixa, estamos começando pela Caixa, em breve a gente deve fazer com os Correios também, para ter um espaço físico onde as pessoas podem tirar dúvidas, podem ajudar, a gente vai ajudar no uso do aplicativo. Então, é o atendimento presencial para serviços digitais, para não deixar ninguém para trás. Pode passar, por favor? Já estou terminando. E agora, uma outra coisa que a gente está lançando hoje, uma parceria importantíssima com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é o Meu Imóvel Rural. Esse é um aplicativo que vai estar para os produtores rurais, pessoas físicas nesse momento, a gente vai expandir até o segundo semestre para a pessoa jurídica também, onde ela vai ter, num aplicativo, né, ali no celular ou no computador, as informações que o governo tem de alguns cadastros. A gente já está integrando 3 cadastros, 2 do INCRA e um o CAR, que está hoje sendo, aqui está o nosso secretário Francisco Gaetani, né, que é uma parceria nossa com o Ministério do Meio Ambiente, mas que ele hoje está coordenado pela Secretaria de Transformação do Estado, e a gente está disponibilizando, então, informações de 3 sistemas num aplicativo. Então, a gente está dizendo para a pessoa, essas são as informações que eu tenho do seu imóvel rural. E a gente está, em breve, integrando outros sistemas nessa lógica de integração de base de dados. Então, isso vai facilitar muito a vida dos nossos produtores rurais, inclusive no acesso depois a crédito do Pronaf. Então, estou vendo aqui a secretária executiva adjunta agradecer a presença. O ministro hoje está em São Paulo, mas foi uma parceria muito importante feita com o INCRA, com o MDA, para que a gente pudesse lançar hoje aqui esse aplicativo que já vai estar aí disponível aos nossos produtores rurais. E aí, último slide já, presidente, para terminar. Pode passar. É só uma espécie de propaganda de algo que a gente fez recentemente, mas que acho que está pouco conhecido, embora a gente já tenha aí 60 milhões de acessos, que é, dentro do GovBR agora, existe a Caixa Postal GovBR. Comunicações que o governo faça de serviços necessários àquela pessoa vão ser enviados também ali na Caixa do GovBR. Por que a importância disso? Porque a pessoa pode garantir a autenticidade daquela informação. Então, se ela receber uma informação do governo e os ministérios estão enviando por meio da Caixa Postal, a gente vai enviar por outras fontes também, mas o que for enviado estará na Caixa Postal para a pessoa ter certeza que aquilo veio do governo e poder consultar no momento que lhe for conveniente. A gente fez no caso do pé de meia, do concurso, né? A gente já teve 8 milhões de mensagens enviadas, com 60 milhões de acessos, e a gente tem 110 milhões de pessoas que são das contas prata e ouro que têm acesso à Caixa Postal do GovBR. Então é isso, presidente, acho que a gente já tem, a base de dados já é uma realidade, a gente já tem várias entregas da base de dados, e com o aumento da governança a gente vai poder expandir isso para facilitar, que é o nosso grande objetivo, facilitar a vida e melhorar a vida da nossa população. Muito obrigada.
Será exibido agora vídeo no contexto da transformação digital, um governo para cada um. O governo federal está facilitando a sua vida com melhorias digitais. Hoje, bases de dados que antes não se conversavam começam agora a se conectar com segurança, responsabilidade e foco em você. Parece mágica, mas é interoperabilidade. Isso mesmo, interoperabilidade. Um governo para cada pessoa com o uso integrado dos dados. Para entender melhor, lembra de todas as vezes que você preencheu um cadastro no serviço público? Escola, hospital, CadÚnico, cadastro ambiental rural. Antes, cada órgão guardava essas informações em sistemas isolados. Mas agora, essas bases de dados começam a conversar entre si para te conhecer melhor e oferecer serviços mais rápidos e mais precisos. Para deixar esse processo ainda mais eficiente, 2 novos decretos foram apresentados. Um que cria a política de governança de dados e outro que estabelece o uso das bases biométricas de governo. Na prática, é mais segurança, menos fraudes e acesso facilitado, até pelo celular. E tudo isso respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Os seus dados estão seguros. Quer ver um exemplo? O governo federal lançou o aplicativo Meu Imóvel Rural. Antes, os agricultores tinham que entrar em 3 sistemas diferentes para conseguir informações e baixar documentos do seu imóvel rural. Agora está tudo reunido num só lugar. Prático, digital e gratuito. No fim das contas, é isso. Um governo para cada pessoa. Um governo que entende melhor sua realidade para apoiar, cuidar e entregar o serviço que você realmente precisa. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Neste momento, o ministro de Estado da Saúde, Alexandre Padilha, faz uso da palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em nome da ministra Esther, saudar todos os ministros e ministras. Em nome do deputado Wellington Prado, deputada Jaque Rocha, saudar os parlamentares aqui presentes. Quero fazer uma saudação especial à secretária de Saúde Digital do Ministério da Saúde, doutora Anistela Haddad. Em nome dela, saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do DataSUS, que constroem dados em saúde no Brasil há décadas. Saudar, em nome da DataPrev, o presidente Rodrigo, o Alexandre Amorim, saudar o SERPRO. E dizer, presidente, o decreto que o senhor assina hoje é um dia muito importante, um marco muito decisivo para a consolidação do SUS, que é aquele que o senhor sempre diz é o maior sistema único de saúde do mundo. Nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes assumiu o compromisso de construir um sistema nacional, público e universal de saúde. O senhor teve na criação desse sistema na condição de deputado constituinte. O senhor lutou, trabalhou, no ato da Constituição está lá a sua assinatura da criação do SUS. O seu vice-presidente da República, o vice-presidente Alckmin, foi o relator da lei orgânica que regulamentou a criação do SUS, a lei orgânica de 1990. Agora, no dia de hoje, presidente, a sua assinatura nesse decreto que consolida a Rede Nacional de Dados de Saúde é mais um passo decisivo e inovador da necessidade que esse SUS, que entra no século XXI, precisava dar conta de segurança e tranquilidade para os pacientes em todo o Brasil. Não só o SUS, mas a saúde como um todo. Eu vou dizer o que esse decreto que o senhor traz de tão importante para o nosso país e para o Estado brasileiro. Ele consolida e integra. Ele consolida uma rede nacional de dados de saúde que existe há décadas, que começou a surgir e a ser criada quando não existia bancarização, quando não existia cadastro único, quando não existia certidão de nascimento na maternidade para as crianças, quando as crianças não tinham CPF,
ou seja, um esforço que foi sendo construído em mais de 7.000 hospitais espalhados nesse país, 6.600 deles são credenciados ao SUS, em mais de 100.000 unidades de saúde espalhadas nesse país. Só na área pública são quase 50.000 unidades de base de saúde, além de outras unidades que prestam outros níveis de atenção, sem contar os serviços privados da área da saúde. Uma rede que foi sendo construída que hoje registra mais de 2 bilhões de atendimentos de média e alta complexidade de exames, que registra mais de 1 bilhão de doses de vacinas espalhadas nesse país, que registra 39.000 prescrições de médicos e médicas já utilizando as nossas plataformas do SUS digital do país, que cuida e registra os dados da vida das pessoas. E eu falei milhões, bilhões, e quero questionar quem mostra que um dado desse vazou de forma ilegal ou antiética para esses pacientes ao longo de todo esse período. Então, esse decreto que o senhor assina hoje consolida o trabalho dessa rede, com as características que ela tem que ter, por ser uma rede naturalmente tripartite, com a governança que é tripartite, não é só do governo federal. Quero agradecer o CONAS, o CONASEMES aqui, com as características da capilaridade da busca dos dados. Eu falei que são 7.100 hospitais no Brasil, mais de 6.500 credenciados ao SUS, 80% desses hospitais têm menos de 100 leitos. Não são grandes hospitais que foram construídos, preparados desde o início para ter uma infraestrutura tecnológica apropriada, para ter toda a sua base para coleta e circulação dos dados. Todo esse esforço que veio sendo construído e que tiveram saltos importantes já nos seus 2 anos de governo, como a criação da Secretaria de Saúde Digital no Ministério da Saúde, algo que não existia, embora há décadas o DataSUS, o SUS, fosse, sem dúvida alguma, do Estado brasileiro, né, o maior terreno de dados, seja na quantidade, seja na diversidade desses dados. Não existia uma secretaria específica no Ministério da Saúde, o senhor que criou essa secretaria em 2023, e que nesses 2 anos e meio já teve avanços importantes, inclusive com a utilização de novas plataformas como o Meu SUS Digital, que hoje tem 60 milhões de usuários no Meu SUS Digital. Só para o senhor ter ideia da importância de atos do senhor, presidente, quando o senhor assinou a medida provisória no dia 30 de maio, que criou o programa Agora Tem Especialistas, que, como o senhor bem fala, era um programa que é um sonho da sua vida, e na medida provisória tem um artigo lá que estabelece a obrigatoriedade que União, Estados, municípios, hospitais privados, hospitais filantrópicos subam as informações que produzem para a Rede Nacional de Dados de Saúde, e colocando o Meu SUS Digital, que é uma plataforma que cada usuário pode ter ali no celular, acompanhar o seu atendimento, sua programação de cirurgia, a sua vacinação, ver ali o Meu SUS Digital. Só de 30 de maio para cá aumentou 22 milhões de usuários que baixaram o Meu SUS Digital, presidente, só para você ter ideia dos atos do senhor, do que significa essa mobilização do Estado brasileiro. Esse decreto, ele consolida essa rede. É um ato do presidente da República que regulamenta aquilo que o senhor já fez na medida provisória do 30 de maio, que consolida qualquer essa arquitetura, com tantos dados, com tanta variedade, com tanta gente interessada nesses dados, gente com bons propósitos em pesquisar, ajudar a fazer predições em relação à saúde, a poder nos ajudar a planejar, mas com interesses mercadológicos graves, que se ele não tiver a segurança, se o cidadão não tiver a segurança do Estado brasileiro, em parceria com o setor privado, em parceria com os hospitais filantrópicos no país, em parceria com as instituições acadêmicas, ele não tem a segurança de que o dado dele não será vendido por interesses mercadológicos ou colocá-lo numa situação antiética, às vezes, de vazamento de dados de saúde que não deveria ser vazado pelo sigilo. Então, presidente, o seu decreto consolida essa rede, mas o seu decreto estabelece uma outra coisa muito importante para essa rede, e que é muito importante também para a fortaleza dessa rede, a integração dessa rede nacional de dados de saúde, a rede, que o senhor brinca que é a rede da STER, a Infraestrutura Nacional de Dados,
para que não seja dado da saúde algo só do Ministério da Saúde. Esse é o decreto de hoje, estabelece claramente que os dados da saúde são dados do Estado brasileiro para fortalecer os dados da saúde, porque a nossa interação com a Dataprev, com o Serpro, com o CadÚnico, melhora a nossa capacidade de cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, outros órgãos do governo poderem utilizar esses dados dentro daquilo que está estabelecido pela Lei Geral de Proteção de Dados, com a segurança ética por serem dados da saúde, para fortalecer ações de governo. Esse decreto conclui um processo que a gente já está começando a fazer, como disse aqui a ministra Esther. O Agora Tem Especialista foi lançado dia 30 de maio, e desde já do mês de julho, dados integrados dessa Rede Nacional de Dados de Saúde, na parceria com a Dataprev e com a SECOM, tem permitido que a gente mande mensagens pelo Meu SUS Digital, mensagens pelas plataformas como o WhatsApp, para esses pacientes que estão esperando a consulta, mensagens afirmando qual a data da consulta e mecanismos que ele possa fazer a avaliação da qualidade dessa consulta. Ações, por exemplo, como nós já fizemos com Farmácia Popular, presidente. A importância, na parceria Ministério da Saúde, SECOM e Dataprev, de termos encaminhado uma mensagem para usuários da Farmácia Popular, que a gente identificou que fazia 3, 4 meses que não pegava a sua medicação. Por que não estava pegando a sua medicação de forma mensal? São medicamentos contínuos. E esse ato, que para muitos é um ato pequeno, que foi feito em junho, fez com que em julho 150 mil usuários do Farmácia Popular que não voltavam à Farmácia Popular, voltaram no mês de julho para pegar o seu medicamento para hipertensão, para diabetes, reconhecendo a importância dessa comunicação direta ao cidadão para o fortalecimento do programa. Esse decreto, presidente, consolida algo muito importante para o programa que o senhor disse que é um sonho da sua vida, que agora tem especialistas, que é para saber como que tem que reduzir o tempo de espera no atendimento especializado para as especialidades médicas no país, a cardiologia, a ortopedia, a neurologia. Sequer hoje o Brasil sabe qual que é o tempo de espera de cada uma das especialidades, porque, como vinha sendo feito, cada município às vezes tem a sua fila, cada estado tem a sua fila, cada hospital tem a sua fila, e isso não é integrado nacionalmente. A medida provisória que o senhor assinou dia 30 de maio deu o primeiro passo nessa obrigação. Esse decreto que o senhor assina hoje fortalece a arquitetura para ser integrado, e os estados, municípios, hospitais privados, hospitais públicos são ser obrigados a subir esse dado, e um passo que já vamos anunciar até o final de julho, que é a integração também com a saúde suplementar, com os planos de saúde, para que tenha integração absoluta desses dados. Só para o senhor ter ideia, do dia 30 de maio para cá, 22 estados brasileiros passaram a subir regularmente os seus dados das suas filas, integrando na Rede Nacional de Saúde, que não estavam integrados. Mais de 3.800 municípios brasileiros passaram a integrar o dado das suas filas com a Rede Nacional de Dados de Saúde, que não estavam integrados. Nós temos 3 estados que ainda estão no processo até o final de julho, e tem 2 estados, que é Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que ainda não estão em andamento. Nós vamos ficar em cima, né, Estela, para que aconteça o mais rápido possível, porque ninguém pode negar esses dados à Rede Nacional de Dados de Saúde, ao Estado brasileiro, e sobretudo, os estados e municípios já sabem, tudo que o senhor está fazendo, o mecanismo que o senhor criou, que permite a gente trocar uma dívida que um hospital privado, um hospital filantrópico tenha, trocar essa dívida com mais cirurgias, mais exames, mais consultas especializadas, reduzindo o tempo de espera, está vinculado a subir essa informação, senão não vai poder, naquele território, receber essa oferta. Então, o que o senhor faz hoje é mais um marco para a construção do Sistema Único de Saúde que o senhor ajudou a construir. E para terminar, presidente, eu e a ministra Esther, a partir do seu decreto, vamos apresentar nos próximos dias um outro ato importante. Eu, quando fui ministro da Saúde da outra vez, uma coisa que me angustiava era o fato de você saber que tinha uma pessoa, às vezes uma pessoa tinha 5, 6, 7 números de cartão SUS. Porque o cartão SUS foi criado, a necessidade foi criada quando não existia CPF para todo mundo, quando não existia nem bancarização, presidente. Quando o senhor assumiu em 2003, menos da metade da população brasileira era bancarizada. Não tinha nem certidão de nascimento na maternidade. Mas os hospitais, as unidades básicas de saúde, as salas de vacina não podiam esperar
bancarização, CPF para todo mundo, atendimento para garantir o atendimento às pessoas. Então foram construindo o mecanismo que é o Cartão Nacional de Saúde e o Cartão SUS. E às vezes, se você vai numa loja para comprar uma coisa, se você não tiver o número do seu CPF, você pode ir lá, voltar outro dia com o seu número do CPF. Na saúde, não. Se a pessoa está lá e não tem o CPF, o serviço tem que atender de alguma forma. Então, nós estamos falando de vida das pessoas. Por isso foi sendo construído esse mecanismo do Cartão Nacional de Saúde. Em 2012, eu ficava agoniado por conta disso. Às vezes, uma pessoa tinha 5, 6, 7. E nós começamos, naquela época, a vinculação do Cartão Nacional de Saúde ao número do CPF. Uma outra coisa, quem era usuário de plano de saúde não tinha Cartão Nacional de Saúde. Nós começamos a vincular o CPF a emitir um Cartão Nacional de Saúde. Eu lembro a presidenta Dilma, eu não tenho Cartão Nacional do SUS. Você tem, presidenta, porque a gente vinculou, a senhora tem plano de saúde, vinculou todo mundo que tem plano de saúde ao número do Cartão SUS, exatamente para cobrar o ressarcimento dos planos de saúde. Isso foi evoluindo. De lá para cá, aumentou muito o acesso ao CPF na nossa população. A minha filha, quando nasceu em 2015, antes de terminar o primeiro ano, já tinha um CPF. E já passou a ter certidão de nascimento na maternidade, que é algo que começou a partir de 2010, que não tinha antes. Depois, em 2017, passou a ser obrigatório o CPF para crianças de menos de 12 anos. Depois, menos de 8 anos. Aumentou muito a população, que é a população que mais usa o SUS, tendo o número do CPF. Então, um ato, presidente, a partir desse seu decreto, permite que eu e a Esther a gente apresente nos próximos dias, além do plano de integração total da Rede Nacional de Dados de Saúde, à Infraestrutura Nacional de Dados, começando essa integração com aquilo que já tem CPF, com aquilo que já tem integrado, a gente também estabeleceu um plano, gradual, mas nesse governo, que o CPF vai passar a ser a base do Sistema Único de Saúde, do registro do Sistema Único de Saúde. Com isso a gente vai melhorar os dados, vamos melhorar o controle dos dados, vamos melhorar o combate ao desperdício, vamos permitir a integração completa de dados de quem é usuário do plano de saúde e usa o SUS por algum motivo, ter esses dados, para que a gente fortaleça o combate ao desperdício, qualifique a gestão na área da saúde e ofereça ao Estado brasileiro aquela que, sem dúvida alguma, é uma das principais bases de dados do nosso país, uma das que tem maior interesse, porque dado, para muitos, igual o tempo é dinheiro, dado é dinheiro. Para nós, dado é vida. Ter o Estado brasileiro, ter segurança sobre os dados de saúde, ter soberania sobre os dados de saúde, e a partir desses dados de saúde poder planejar suas ações, salva vidas e vai salvar muitas vidas nos próximos anos do nosso país. Então, muito obrigado, ministro Esther, pela parceria, e nos próximos dias, presidente, nós vamos anunciar o plano detalhado do CPF ser a base do número do SUS para o nosso país, e com isso a integração completa com a Infraestrutura Nacional de Dados. Muito obrigado. Neste instante, com a palavra, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde a todas e a todos presentes. Cumprimento especialmente o ministro Alexandre Padilha, a ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Cumprimento também o ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira. Cumprimento os demais ministros presentes, as senhoras e senhores parlamentares. Cumprimento os servidores que nos honram com a sua presença na pessoa da minha secretária de Direitos Digitais, Lília Mello. Cumprimento jornalistas e demais presentes. Senhor presidente, hoje nós damos um passo importante para a modernização dos serviços públicos no Brasil. A carteira de identidade nacional, com validade em todo o país, já é uma realidade. Sabemos, no entanto, que é preciso avançar para que os mais de 210 milhões de brasileiros tenham seu novo documento de identificação civil.
Essa é uma prioridade do governo Lula. A Carteira de Identidade Nacional nasce com o objetivo principal de solucionar a fragmentação do sistema de identificação civil e promover o pleno exercício da cidadania. Até então, cada cidadão brasileiro podia ter múltiplos números de identidade, o conhecido RG, um por estado, o que abria caminhos para fraudes e equívocos e todas as suas consequências. Para tanto, a Carteira de Identidade Nacional impõe um padrão único em todo o território brasileiro e adota o CPF como número único de identificação para todas as unidades da Federação. Nesta manhã, ou neste dia, senhor presidente, nós apresentamos ao Brasil o aplicativo de validação da Carteira de Identidade Nacional, adicionando mais uma camada de proteção de última geração aos dados de identificação de cada brasileiro. Desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, esta ferramenta possibilitará, por meio da leitura de um QR Code, a verificação imediata da autenticidade do documento. Considerando as especificidades de um país continental como o Brasil, o acesso ao aplicativo não demanda conexão à internet. Então, esta é a nova Carteira de Identidade Nacional. Eu já obtive a minha. Todos podem obtê-la junto aos estados onde vivem. E este é, senhor presidente, o QR Code. E com um celular, assim como nós hoje lemos o cardápio de um restaurante, nós podemos aplicar o celular a este QR Code e nós podemos verificar a autenticidade dessa carteira de identidade. Esse QR Code, penso eu, ministro Padilha, amanhã poderá conter outras informações, como, por exemplo, o tipo sanguíneo, ou, por exemplo, saber se a pessoa é doadora ou não de órgãos. Informações quanto ao imposto de renda, se está regular ou não, enfim. Mas, neste momento, este aplicativo, que já está à disposição de todos os brasileiros, pode servir para esta funcionalidade, que é identificar a autenticidade do portador e deste documento. Em tempos de aumentos, isso me parece muito importante, de crimes digitais, o sistema de validação da Carteira de Identidade Nacional será importante instrumento de política pública de prevenção na área de segurança. É também um motor de promoção da efetivação dos direitos previstos na nossa Constituição Cidadã e de fomento a um ambiente de negócios mais confiável. Hoje também lançamos, nós íamos projetar, mas em face do adiantado da hora não o faremos, lançamos o painel de emissões da Carteira de Identidade Nacional, revelando o compromisso do governo federal com a transparência para que cada cidadão possa acompanhar em tempo real a emissão do documento em todo o país, que está a cargo dos entes federados, repito. É também um instrumento valioso para gestores públicos identificarem os avanços e os eventuais gargalos para que cumpramos a meta de universalização até 2023, quando os atuais RGs perderão a validade. Há uma lei nesse sentido, em 2032, todos os RGs perderão a sua validade. Concluo, senhor presidente, reafirmando o compromisso do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do governo federal com a construção de um país mais moderno e, acima de tudo, mais seguro. A Carteira de Identidade Nacional e o seu novo sistema de validação já estão disponíveis para todo o povo brasileiro. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. A
Agora, convida-se ao palco o presidente da Caixa, Carlos Vieira, que junto com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, assinam acordo de cooperação técnica entre o MGI e a Caixa para qualificação de políticas e serviços públicos e promoção, desenvolvimento, implementação e uso da infraestrutura pública digital de identificação civil. Por meio do acordo de cooperação técnica, busca-se acelerar o uso de biometria para atendimento geral à população que tem dificuldades com canais digitais, inclusive em comunidades remotas e vulneráveis. Neste momento, o presidente da República, acompanhado da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, do ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assina decreto que dispõe sobre o cadastro biométrico obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social de competência da União. Ao regulamentar a exigência de biometria no acesso aos benefícios da Seguridade Social de competência da União, o decreto confere maior segurança ao cidadão no momento da concessão desses benefícios. Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina decreto que dispõe sobre a Rede Nacional de Dados em Saúde. O decreto regulamenta a Rede Nacional de Dados em Saúde e as plataformas SUS Digital, com o objetivo de promover a transformação digital no Sistema Único de Saúde. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República. É isso, nós acompanhamos ao vivo a apresentação do balanço do governo na área de transformação digital, com os avanços da integração e o uso de dados para facilitar o acesso dos brasileiros a programas e serviços públicos. Só neste ano, o